Rádio Viva Web, direto da Igreja Adventista Central Novo Horizonte. Transmissão ao vivo da Semana Santa. Eu gostaria muito, em primeiro lugar, de agradecer a Deus por estarmos aí na quinta noite de adoração ao nosso Deus, tendo esta linda Semana da Paixão, tendo amigos aqui presentes e amigos que estão aí ligados, né? Através da transmissão, assistindo nossa programação todas as noites. E eu desejo assim imensamente que tenhamos todos uma noite memorável e especial. Para que isso aconteça, precisamos convidar o nosso Pai Celestial para que a gente possa orar nessa noite e Ele prepare um banquete para cada um de nós, tá bom? Vamos ficar em pé? E vamos orar? Senhor nosso Deus, majestade do céu, nosso querido e amado Jesus e querido Espírito Santo, nós te agradecemos essa noite a oportunidade de estarmos todos aqui, reunidos, para ouvir a Tua palavra, para sentir o Senhor bem pertinho de cada um de nós, para te agradecer por essa semana tão linda que o Senhor tem reservado para nós. Louvamos o Teu nome esta noite, porque sabemos que o Senhor tem um plano especial para a nossa vida. E porque as nossas esperanças não são falhas, mas são eternas. Porque se baseia no Cristo que vive por toda a eternidade. Abençoe a cada um de nós nessa noite. É o que nós te pedimos, gratos. Em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Quero ouvir mais forte, amém? Amém. Louvado seja o nosso Deus. Nós vamos abrir a Bíblia em João capítulo 11. Capítulo 11 de João, o Evangelho de João, é memorável porque aqui a gente encontra a história de uma família muito especial. E essa família, ela trouxe ao coração de Jesus momentos muito especiais. Deixa eu perguntar para vocês, quem de vocês tem um amigo verdadeiro aí? Diga eu. Não, mas pode ser mais animado. Quem tem um amigo de verdade aí? Vocês têm amigos sinceros? Quem tiver, diga eu. Quem tem amigos verdadeiros é uma bênção. É um privilégio ter um amigo sincero, não é? Jesus tinha ou não tinha amigos? Hã? Claro que sim. Ele é o amigo de todos. Mas haviam discípulos que o acompanhavam, os seguidores, que eram mais que amigos de Jesus. Era como se fosse seu irmão. E é sobre ele que eu quero falar esta noite. Presta bem atenção, tá? A história nos diz que Jesus, ele, como sempre, né? Todo o trajeto de Jesus foi um ministério que se prolongou por mais de 3 anos. Precisamente 3
3 anos e meio. E durante esses 3 anos e meio, Jesus teve dias incríveis, onde ele se revelou como Deus, através das curas e dos seus milagres. Mas Jesus também se identificou como Messias nos templos das cidades, dos sinédrios, e principalmente quando ele abria os pergaminhos, ele se auto-revelava como o Senhor da palavra. E Jesus também era conhecido como Rabi, mestre, diante dos profetas, das escolas de profetas do passado, escolas judaicas. Jesus sempre sobressaiu. E isso aconteceu desde que Jesus era criança. É por isso que eu quero a contribuição das crianças hoje à noite, ouvindo essa mensagem, tá bom? Quando Jesus ele tinha 12 anos de idade, ele foi à cidade de Jerusalém para uma festa, era a festa da Páscoa, a festa judaica. Naquela ocasião, José e Maria foram com ele, mas no meio da multidão, era numerosa essa festa. Até hoje existe a grande festa da Páscoa. E naquela ocasião, Jesus, ele aparentemente se perdeu na multidão dos seus pais. Mas de fato ele não se perdeu. E olha só, enquanto José e Maria seguiram para Jerusalém, ele foi para o Sinédrio, para o templo, com 12 anos de idade, e ficou lá 3 dias pregando aos doutores da lei. E eles ficaram fascinados com tanta sabedoria, uma criança conhecer tanto sobre os mistérios do reino de Deus. E a gente sabe que na história conta que 3 dias depois, então Maria e José vão ao templo e encontram seu filho pregando a respeito do reino. E a partir dali eles entenderam que Jesus já estava nas prévias da sua super e grande missão. Por falar nisso, Jesus, quando cresceu, ele sempre cresceu com uma habilidade. Era uma facilidade de construir amigos, de aproximar as pessoas dele, o seu carinho, a sua atenção, a sua educação, o seu comportamento de criança era totalmente diferente. Principalmente quando ele entrava no templo e ele se comportava decentemente, porque Jesus entendia que ali era a casa do seu Pai. E quando nós estamos na casa de Deus, crianças, nós nos comportamos, sabe por quê? Porque você também está na casa do Papai do céu. É a casa do seu Pai e a nossa casa também. Amém? E o que acontecia ali? Jesus sempre ele extraía lições e lançava lições. O tempo passa, Jesus é batizado, começa seu ministério. Mas quando ele já estava quase por completar os 3 anos e meio do seu ministério, Jesus teve uma amizade que foi muito profunda para Jesus. A vida de Jesus não era fácil. Jesus ele viveu como andarilho nessa vida. Humilde, aparentemente, né? Pobre e humilde, e a Bíblia diz que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Algumas vezes, quando eles caminhavam durante caminhadas noturnas, Jesus inclinava a cabeça sobre uma pedra. Pensa, a gente tem um travesseiro tão gostoso para dormir à noite, não é? Uma cama tão confortável. E Jesus ele deitava no chão e tomava as pedras para serem o seu travesseiro. Eu imagino que não era uma noite confortável. E antes que o sol nascesse, Jesus já estava na montanha orando ao seu Pai, se preparando para continuar a jornada da sua vida e de seu ministério. Então ele foi a uma pequena aldeia chamada Betânia. E ele conheceu um rapaz chamado Lázaro. E conheceu suas irmãs Marta e Maria. E eles construíram uma amizade tão grande que muitas vezes, quando Jesus ele passava perto dessa aldeia, Jesus ficava na casa de Lázaro. E a Bíblia diz que Lázaro, Marta e Maria recebiam Jesus como se fosse
Lázaro construiu com Jesus uma amizade tão profunda que Jesus se sentia feliz, ele sentia descanso e eles proporcionavam para eles o conforto que ele precisava. Quantas e quantas vezes Lázaro recebeu Jesus? Ele servia a Jesus com o que ele tinha para oferecer. O alimento que ele tinha para oferecer a Jesus, ele oferecia o melhor. Mais do que o alimento para Jesus, era a companhia de pessoas que o amavam. Não é fácil você lidar com pessoas que não amam você. Mas Jesus, ele diz que nós precisamos amar uns aos outros. Amar os inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Veja que metodologia de Jesus. Amar os inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. E é exatamente o que acontecia. Agora você imagina, se Jesus amava aqueles que o perseguiam e amava inimigos, quanto mais dizer de um amigo sincero e verdadeiro como Lázaro. Eles passavam horas da noite conversando juntos. Eu fico imaginando Jesus sorrindo com Lázaro. O meu Jesus é assim, não tem o rosto, uma caricatura fechada, o rosto franzido. Eu penso, meu Jesus, o seu Jesus é assim também, né? Você pensa ele assim? Porque eu me divirto com ele. Eu gosto de sorrir conversando com ele. Porque eu penso que Jesus, ele sente as melhores emoções que nós temos, amém? E Jesus, ele compartilhava isso com Lázaro. E Lázaro contava a noite inteira a sua vida, e Jesus estava ali como um bom amigo para ouvir. E muitas vezes eu fico pensando que Lázaro encostava assim no ombro de Jesus e chorava algumas vezes. Sabe, a construção dessa amizade de Lázaro com Jesus foi muito importante no ministério de Cristo. Sempre Jesus tratou ele como seu irmão. E um certo dia Jesus estava a quilômetros de distância da cidade de Betânia, quando Marta e Maria perceberam que ele foi acometido por uma doença, um mal-estar, que elas nunca tinham visto Lázaro tão doente como ele estava. Fizeram todo o possível para salvar o seu irmão, mas não conseguiram. Então o que fez? Marta e Maria pediram que um jovem seguisse a quilômetros e encontrasse Jesus aonde ele estivesse e dissesse para ele assim: mestre, o teu amigo Lázaro está muito doente, venha visitá-lo. E assim foi feito. O servo caminhou quase 2 dias a pé. Eram quilômetros e quilômetros de distância de Betânia, mas eles sabiam que Lázaro estava entre a vida e a morte, e só Jesus poderia salvá-lo. Somente Jesus poderia curá-lo. O capítulo 11 de João diz que quando eles chegaram, a onisciência de Jesus é incrível, né? Jesus sabia de tudo, claro. Quando o jovem chegou, ele disse: mestre, eu vim pronunciar que Marta e Maria estão angustiadas, Senhor. Lázaro está doente, à beira da morte, e eu estou aqui para dizer-te que o Senhor venha comigo. O Senhor precisa ver o seu amigo, ele está muito doente. Mestre, o Senhor está entendendo o que eu estou dizendo? Jesus apenas olhava para ele. Mestre, o Senhor está compreendendo a gravidade da situação? Lázaro está à beira da morte, Senhor. Jesus olhou para ele e disse assim: olha, você vai voltar agora a Betânia e vai dizer a Marta e Maria que essa doença de Lázaro não é para a morte. Quando ele se identifica assim, ele passou segurança. Vocês concordam, sim ou não? Ele assegurou que ele ia ficar bem? Sim ou não, gente? Claro que sim.
Se Jesus estivesse dizendo que ele não ia morrer, porque ele não ia morrer. Que ela ficasse tranquila, eles ficassem tranquilos, porque aquela doença não era para a morte. E Jesus não foi. Quando o mensageiro volta a Betânia, sem Jesus, Marta e Maria já estão desesperadas. Cadê o mestre? Por que você não trouxe ele? Nós não conseguimos dormir a noite inteira. Lázaro está febril. Lázaro está perdendo a consciência. Jesus disse que você falasse com ele, dizendo que a sua enfermidade não era para a morte. E elas tentaram despertar Lázaro, dizendo: meu irmão, espere mais um pouco. Jesus manda dizer que a sua doença não é para a morte. Só que Lázaro já estava perdendo a consciência. E minutos depois, Lázaro não existiu. Nesse momento, a quilômetros de distância, Jesus estava conversando com os discípulos. E Jesus parou exatamente ali, naquele momento, e disse para os discípulos assim: meu amigo Lázaro dorme. Os discípulos não entenderam. Como o Senhor dorme? Então, se ele dorme, ressuscitará? É isso? Jesus disse: vamos. Ok? Som. Então o que acontece? Jesus levanta-se e diz o seguinte: vamos agora nas proximidades da Judeia, especificamente a Betânia. Nenhum discípulo quis deixar Jesus partir. Não, mestre, o senhor não vai. O senhor não pode ir a Betânia nesse momento. O senhor está sendo perseguido. Os fariseus estão à sua procura, mestre. Nós não vamos contigo para Betânia. O senhor pode ir para a morte. Mas Jesus disse: eu irei. Eu irei ver o meu amigo. Mas mestre, o senhor falou que ele dormiu. Então nós vamos contigo. Se fores para viver, viveremos. Se tivermos que morrer, nós vamos morrer contigo. E eles partiram. Vocês lembram quanto tempo eu falei que era necessário para Jesus chegar lá? Quanto tempo? 2 dias. Ou seja, no momento que Jesus decide partir, Lázaro morre. 2 dias ainda de viagem para chegar, já tinha 4 dias que Lázaro havia morrido. Lembra o que eu falei ontem? Será que diante da morte a gente pode fazer alguma coisa para salvar alguém? Não podemos mais. Só tem uma pessoa que pode. Só quem? Eu não ouvi. Só quem pode? Jesus. Somente Jesus. É esse nome poderoso que tem poder. Amém? Amém. E a Bíblia diz de forma poderosa: Jesus chega a Betânia. E quando ele chega a Betânia, Maria e Marta ficam sabendo que ele chegou com os discípulos. Mas Jesus não foi bem recepcionado por Marta e Maria, não. A primeira coisa que Marta fez quando correu para Jesus foi usar uma interrogação cheia de decepção com Jesus. E eu vou falar para vocês nesse ponto, nesse nível, para que vocês entendam um detalhe. Pode observar os seres humanos. Quando alguma tragédia acontece, a primeira pessoa que eles acusam é Deus. Sim ou não? Sim. Como se
Deus fosse o responsável pelas mazelas, pelas doenças e pela morte nesse mundo. Parece que a humanidade age como que sem consciência, porque a gente sabe que só existe um que é responsável pela morte, a dor e o sofrimento do nosso planeta. É o arqui-inimigo, o inimigo de Deus, Satanás. Ele sim é o responsável pela dor, pela morte e pelo sofrimento. Então, nessa noite, nós vamos tentar viver um pouquinho como foi duro para Jesus aquele dia. E como é difícil quando temos que sepultar o menino, principalmente o amigo como Lázaro. Então vamos todos atender nesse momento para a cena que vamos assistir desse episódio bíblico do capítulo 11 de João, quando Jesus se revela também em Betânia como o grande Messias e doador. A casa de Marta e Maria só havia pranto, choro, tristeza e angústia. Os vizinhos tentavam consolar aquelas irmãs porque elas dependiam da vida de Lázaro para sustentá-las financeiramente e mantê-las ali. Mas o seu irmão não estava mais ali. E então Jesus chega à cidade. Jesus chega a Betânia, mas Jesus ele chega silencioso. E quando Marta sabe que ele está chegando ali, ela vai depressa ao seu encontro. Mestre, se o senhor tivesse chegado antes, eu não tinha morrido. Então Jesus pediu que ela, mais que depressa, chamasse Maria também para ver Jesus. Jesus, por que você não veio antes? Se você tivesse aqui, ele não tinha morrido, Jesus. Onde o puseste? Jesus. A Bíblia diz que Jesus estava muito triste. E então elas levaram não só Jesus, mas a multidão também estava ali. Não só a multidão, os discípulos que estavam presentes, mas as pessoas também de Betânia e havia também da Judeia, que eram os críticos, estavam ali porque sabiam que Jesus veio visitar Marta e Maria. Aquele momento foi um momento muito impactante, porque Jesus estava diante do túmulo de Lázaro. E Jesus pede ao rapaz que estava ali, Tirem a pedra. mas ela impede que ele tire a pedra. Ele já passou do dia. Ele já está chegando bem. Mas Jesus levanta suas mãos ao céu e fala com o Pai Celestial. Pai, eu sei, Senhor, que me enviaste. Estou aqui te pedindo para que toda a multidão que está aqui ao redor veja que tu me enviou, que eu sou teu filho. Naquele momento antes que o rapaz rolasse a pedra, Jesus chora. Todos olham para Jesus e dizem que ele realmente o amava. E nesse momento o rapaz retira a pedra e Jesus poderosamente, com autoridade, declara a Lázaro. Lázaro, vem para fora. E Lázaro, ouvindo a voz do seu amigo, retira as ataduras, se encontra com o seu eterno amigo Jesus. E é um abraço longo e caloroso.
Somente Jesus é o doador da vida. E todos glorificaram a Deus. E houve um perfeito louvor naquele dia. Betânia e Judéia estavam juntos. Jesus estava ali ao lado de seu amigo. E todos entenderam que Cristo Jesus realmente era o Messias. Jesus
história do povo de Deus. E sabe, a Páscoa foi comemorada, a primeira Páscoa na cidade do Egito. Aquela história que eu quero contar para vocês é a história que Deus envia Moisés ao Egito para libertar o povo hebreu da escravidão egípcia. E a Bíblia diz que eles precisavam de fato entender que Faraó, ele não admitia e não se rendia aos apelos de Deus para libertar o seu povo. Já era mais de 400 anos de muitas lutas e sofrimentos. O povo era considerado escravo e inútil, mas eles sabiam que na história todos eles eram pertencentes à descendência de Abraão, Isaac e Jacó. Consequentemente, eles faziam parte de todas as tribos de Israel. Só que no devido tempo, quando José do Egito esteve como governador do Egito, ele conseguiu levar toda a descendência do seu pai Jacó. Mas com a morte de José e de Jacó, eles foram escravizados por um rigoroso faraó que assumiu o trono. E é interessante que depois que isso acontece, os hebreus eles se desenvolvem e nascem como semente no chão. Quanto mais tinham hebreus, mais nasciam hebreus. E aí os faraós foram entendendo que essa raça, segundo ele, era muito forte e inteligente, sobressair diante dos egípcios, que eram adoradores de ídolos. Olha só que história para mim chegar no ponto que eu preciso chegar com vocês. É bem verdade que na trajetória de Moisés ao Egito, ele sabia que como libertador do povo de Deus, haveria de lançar algumas condições. E a condição era: Faraó não admitia, não queria se ver livre dos escravos, porque dependia deles. Então o que ele fez? Ele impôs leis carrascas e eles sofreram 2 vezes mais do que antes. Mas aí Deus disse a Moisés que ele levantasse a vara e Deus lançaria os prodígios no Egito, para que Faraó considerasse que Deus é Deus, o grande eu sou, o Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Com isso, Faraó fica indignado, e a gente sabe que ao longo desse percurso, Deus lançou dentro do Egito 10 pragas. Quando chega a última praga, é a 10ª praga. A 10ª praga era a morte dos primogênitos. E foi justamente quando aconteceu a primeira Páscoa. Moisés pediu que todas as famílias se juntassem dentro de casa, sacrificassem o cordeiro, comessem a carne do cordeiro, colocassem à mesa ervas amargas, símbolo de angústia e sofrimento, e pegassem o sangue do cordeiro e pintassem os umbrais das casas de cada hebreu, porque a Páscoa significa no hebraico passar, ou seja, o anjo que passa por cima do sangue do cordeiro. E todos aqueles que estariam nos seus umbrais do sangue do cordeiro seriam protegidos da praga da morte dos primogênitos. E foi à noite que o anjo da morte chega ao Egito, e no Egito todas as casas egípcias estiveram mortos, mas toda a vila dos hebreus, os primogênitos foram salvos. Quem diz amém? Amém. Deus os protegeu por causa do sangue do cordeiro. Lá no passado, no Antigo Testamento, tudo tinha a simbologia da Páscoa. A Páscoa não é um animal, não é um coelho, não são ovos de Páscoa. A Páscoa é um cordeiro. E o símbolo da Páscoa não é o chocolate, é o sangue do cordeiro. As casas que nesta Semana Santa tiver o sangue do cordeiro estarão protegidos e livres da morte. Amém? Amém. Porque o Senhor Jesus é o Cordeiro de
que tira o pecado do mundo. É o meu e o seu Salvador. E quando Ele entra em nossa casa, Ele nos livra de todo mal. Amém? Amém. Como um hebreu, como um judeu, Jesus nasce, e como as leis judaicas são valorizadas, Jesus também pede na quinta-feira, as prévias da sua morte, para que os discípulos fossem a Jerusalém. E lá em Jerusalém, no cenáculo, eles deveriam preparar tudo. O cenáculo era a casa de Marcos, um dos apóstolos. E a casa de Marcos ficava ligada ao grande e portentoso templo de Jerusalém. Era uma recâmara do templo. Então Jesus ele pediu que os discípulos comprassem as ervas, pediu que eles preparassem os pães asmos e que preparassem o suco da vide, porque ele queria cear com eles. Eu vou explicar a vocês essa noite qual é a simbologia da Páscoa e da Santa Ceia. A primeira coisa que aconteceu é o seguinte: quando eles prepararam a mesa, eles precisavam deixar os lugares preparados para cada discípulo. Cada copo que estava ali tinha o puro suco de uva. Aqui, os pães asmos, que é um pão feito da farinha integral. Apenas se usa água, a farinha integral, um pouco de sal e de azeite. Não se leva o fermento. O fermento na Bíblia simboliza pecado e contaminação. A massa fica levedada, fica ácida. E como a ceia era simbologia do corpo de Jesus, o fermento não fazia parte, porque o corpo de Jesus é puro, é límpido. O ritual da ceia acontece durante o ano nas nossas igrejas até hoje, mas ela funciona como um memorial da morte de Jesus. E todas as vezes que é realizada a cerimônia da ceia da igreja, e nós participamos da ceia, nós participamos do ritual de humildade, porque lavamos os pés um do outro, pedimos perdão um para o outro, assim como fez Jesus lavando os pés de todos os discípulos. A Bíblia diz que ele estava cingido, ele tinha a túnica, e sobre a túnica uma toalha. Ele tira, ele se agacha, se ajoelha diante puros mortais, seres humanos, e pede os pés dos seus discípulos para lavar. Naquele momento, eles indagaram o mestre: mas o Senhor não pode fazer isso. Isso é o trabalho de um servo. Pois na antiguidade, todas as pessoas que chegavam nas casas tinham um servo esperando os convidados chegarem para lavar os pés das pessoas que chegavam. E Jesus, que é o dono do universo, o doador da vida, se ajoelha diante de um ser humano e diz a Pedro: meu filho, se eu não lavar os seus pés, você não vai entrar no meu reino. Porque o meu reino são para pessoas que renunciam tudo. O meu reino são para as pessoas que perdoam aqueles que lhe traíram. O meu reino são de pessoas que não se exaltam, mas que se humilham. Pedro, meu reino, eu quero você, Pedro, no meu reino. Deixa eu lavar os seus pés. Porque o mestre dos mestres deu a maior lição de todas, a humildade. Lhes digo que para mim a pessoa mais rica é a pessoa mais humilde que existe. Porque isso é pureza de coração.
Jesus, ele lavou os pés de todos eles. Lavou os pés de Judas também, do seu traidor. Lavou os pés de Judas olhando nos seus olhos, passando a Judas o amor de um Deus que perdoa. E enquanto ele lavava os pés de Judas, ele estava dando a última oportunidade para ele se arrepender, para ele começar tudo, porque assim como Jesus escolheu todos os discípulos, ele também escolheu Judas, e ele o amava. E ele enxugou os pés de Judas, mas Judas não sentiu nada por Jesus. Ele ignorou Jesus porque ele queria de fato que Jesus não fosse tão humilde assim. Ele esperava que Jesus fosse o Senhor, que assumisse o seu reino terrestre e pudesse deixá-lo numa posição de honra. Judas nunca aceitou ser humilde, se humilhar para ninguém. Às vezes, a gente tem que aprender algumas lições na vida, sabe? Quando há dificuldades em casa, quando você discute com seu esposo ou com seu filho, você muitas vezes precisa fazer justamente o que Jesus fez: lavar os pés deles, servi-los. Mas como você me pede para servir uma pessoa que não me ama? Sabe por que você faz isso? Porque eu faço. Porque eu quero estar no reino com Jesus. Amém. Porque eu quero aprender com Ele. Eu quero vencer o meu caráter. Quero que o meu caráter seja transformado e modelado por um Jesus que me ensina todos os dias como viver, como amar, como perdoar, como aceitar de volta, como não negar as pessoas ou rejeitá-las. Talvez, se fosse analisado bem, talvez Judas não deveria ter feito parte daquela ceia. Ele não era digno. Mas Jesus convidou todos, os dignos e os indignos. Prepotente Pedro, que disse que não ia negá-lo, mas Jesus sabia que posteriormente ia negá-lo. Jesus sabia que não só Pedro ia negá-lo, Judas iria traí-lo, mas que todos o abandonariam no momento mais difícil de Jesus. Ele ia ficar sozinho, ele ia enfrentar o lagar sozinho. Deixa eu dizer para vocês uma coisa: naquela mesa estava ali simbolicamente o corpo de Jesus e o sangue de Jesus derramado. Se eles vivessem a história de comer simbolicamente o corpo de Cristo, eles seriam purificados, e o sangue iria libertá-los de todo o pecado, assim como quando raiou o dia no Egito e Moisés disse: vamos partir do Egito. E Moisés partiu com milhares e milhares que louvavam a Deus por causa do sangue do Cordeiro, e levavam consigo tudo o que eles trabalharam, que lutaram, que sofreram no Egito. Levaram consigo os seus filhos primogênitos, enquanto ouviam os gritos dos egípcios que chocavam seus mortos. A paixão de Cristo é entender que precisamos mudar a trajetória da nossa vida. E se nós não cearmos com Ele, se não decidirmos lavar os pés uns dos outros, se não resolvermos perdoar, não teremos parte com Jesus no seu reino, para a tristeza do Mestre. Porque Ele veio morrer e salvar por todos nós. Quem diz amém? Amém. Gostaria que eu e você pudéssemos agora
em memória de Jesus. Viver um pouco que foi aquela noite para Ele. A Bíblia diz que Jesus se dirigiu ao cenáculo com um semblante cabisbaixo. Jesus estava muito triste, a sua alma estava pesada, porque era a última noite que ele está com os seus discípulos, era a sua despedida. Os discípulos então se aproximaram da mesa e houve uma silente adoração ali. Jesus senta-se e em seguida Pedro, Tiago, João, Bartimeu, Lucas, Mateus, João, Bartolomeu, Levi, um a um sentam-se ao redor da mesa. Então o silêncio é quebrado quando Jesus diz: Jesus faz uma declaração. Traidor. Eles ficam um olhando para o outro enquanto Jesus abençoa o pão ali. A Bíblia diz que ele rasgou o pão e repartiu para os seus discípulos comerem. O livro de Isaías diz que ele se fez carne e como um renovo e uma raiz de uma terra seca, sem formosura ou beleza, se tornou um homem para nos salvar. Naquele silente momento, Jesus também distribuiu o pão todos os seus discípulos e disse o que significava: Esse é o meu corpo. todos comem o pão, símbolo do corpo de Cristo. A Bíblia diz que aquela cena foi diferente de todas as outras que Jesus participou com eles. Jesus estava muito triste e sem nenhuma palavra distribuiu entre eles o suco da vide, que após ele entregar a cada um, iria explicar o seu simbolismo também. Então Jesus toma o vinho e o diz: Bebam, esse é o pão. Todos então tomam o cálice e bebem, porém Judas já havia mergulhado o pão dentro do cálice. Com muita tristeza, Jesus olha para Judas e diz: Vai.
Disse Jesus a ele que o que ele tivesse que fazer, fizesse com pressa. Aquele momento os discípulos é como se passasse na mente deles e na mente de Jesus aqueles dias que eles caminharam juntos, aqueles momentos que Jesus realizou os milagres foram incríveis. Eles começaram a lembrar o dia que Jesus os escolheu como discípulos. Eles começaram a relembrar juntos quando eles ceavam como mestre. Quando teve a pesca maravilhosa, quando Jesus multiplicou pães e peixes, eles começaram a lembrar da ressurreição de Lázaro, mas eles estavam sentindo que Jesus tinha algo mais ali. Jesus começa a olhar cada um deles, olhar nos olhos de cada um deles, e pensar o quanto cada um deles foi importante no seu ministério. O coração de Jesus estava pesado por Judas, porque Judas não entendeu no momento do lava-pés que era a chance de começo, e ele sabia que o traidor já estava preparando tudo e tramando tudo para a sua morte. O livro de Isaías, por excelência, exalta o Messias e diz: porque ele levou sobre si as nossas dores e os nossos pecados tomou sobre si. E hoje a paz que cabe a nós estava sobre ele, porque pelas suas pisaduras nós fomos sanados. Por fim, Jesus levanta-se. E vem à frente e convida Pedro, Tiago e João. Os 3 discípulos que mais participaram de momentos memoráveis da vida dele, a transfiguração, a escolha dos outros discípulos. Esses 3 discípulos, ele os escolheu para acompanhá-lo até o jardim chamado Getsemane. A sua alma estava amargurada, porque na quinta-feira à noite ele seria entregue aos algozes e malfeitores, mas antes ele precisava se entregar totalmente ao seu Pai Celestial. Então ele segue, e atrás dos demais, os discípulos seguem, todos com um semblante de pesar e de muita tristeza. Se eu terminasse a história aqui, ela não teria um final feliz. Mas eu quero deixar essa noite, essa reflexão para a nossa vida. O que vamos fazer com Jesus de Nazaré? Seremos o Pedro que o negará? O Judas que o trairá? Ou um discípulo que foge? Nesse momento de louvor ao nosso Deus em canto, esse louvor é cantado, eu estou orando por você. Essa noite nós vamos para o nosso lar refletindo o quão importante foi aquela quinta-feira que Jesus se preparou para a maior de todas as suas decisões, a entrega completa de sua vida para nos salvar.
estávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviando do seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele de todos nós. Ele foi oprimido, foi humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado e como ovelha perante os seus tosquedores, não abriu a boca. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito de Deus, ferido e oprimido. Ao longo da noite inteira, eu encerro essa noite dizendo que Jesus foi açoitado. Depois do Getsemane, o traiu com um beijo, e ele foi arrastado pelos algozes e amarrado com o pior malfeitor. Foi colocado num cenário de violência, onde cada soldado humano lhe dava 50 chicotadas. O corpo de Jesus foi dilacerado. Lembra do pão da ceia? O pão da ceia foi rasgado e repartido entre os seus. Assim foi o corpo de Jesus diante dos seus algozes. Cuspiram seu rosto, o ridicularizaram, tiraram suas vestes e o humilharam. Ele que salvou a tantos, que curou a tantos, estava sozinho. Partiram todos os discípulos e o deixaram sozinho, e a Bíblia diz que ele sozinho entrou no seu lagar, pisou a senda que só ele poderia pisar, não mais ninguém. Sabe, ninguém é digno. Eu não sou digna nem você. Esse lugar era nosso. Confesso a vocês que foi injusto o inocente pagar pelo que não deve. Mas a Bíblia diz que ele foi ferido e suportou todas as dores sem dizer nada. Às vezes nós reclamamos tanto, né? Às vezes o que somos feridos não é tão grave assim, não é tão sério, mas nos portamos como se tivéssemos sido cortados ao meio. E quanto a Jesus, estava nas mãos dos homens. Amanhã à noite nós vamos viver os últimos momentos de vida de Jesus. Como será o julgamento de Jesus? Vai ser difícil. E então a crucifixão vai ser amanhã, o julgamento e crucificação de Cristo. A razão dessa semana não se encerra amanhã à noite. Se encerra com a esperança. Porque o túmulo em Jerusalém está vazio. Ele vive. Eu aguardo vocês lá. Mas eu gostaria que nesse momento você orasse comigo. Vamos ficar em pé e vamos orar juntos. Antes da oração, eu quero dizer a cada um de vocês que eu encerro esta noite aqui com esse sentimento reflexivo. Nós temos uma equipe maravilhosa de recepção à porta. E se você desejar deixar seu nome para a gente orar por você, para entrarmos em contato com você, nós vamos ter o maior prazer de ajudá-lo no que for possível. E de orar por você quando as coisas estiverem difíceis. Porque nós aprendemos a viver o cristianismo.
Domingo será uma grande noite. Será a noite da ressurreição e da vitória poderosa de Cristo. E por trás daquelas cortinas estará pronto o tanque batismal. Você tem hoje, sexta-feira e sábado para se preparar. E se amanhã à noite você estiver com esse desejo no teu coração, você pode procurar a mim, porque eu quero ter a honra de colocar o seu nome no grupo de algumas pessoas que já tomaram a mim. E diz amém? Amém! Algumas pessoas já decidiram se batizar domingo e começar uma nova história, uma nova vida. E vai ser a sua chance também. Vamos orar? Senhor nosso Deus, maravilhoso e perfeito e eterno, muito obrigado esta noite, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e ressuscitou a Lázaro, devolvendo a sua família e mostrando a Judeia, a Betânia, a todos aqueles lugares da Jerusalém de Galileia, que o Senhor é o Messias e que está aqui no meio de nós. Louvado seja teu nome pela força do amor que provém de um Deus que resgata a humanidade perdida e se dá para nos salvar. Que tenhamos a graciosidade de ter uma noite tranquila, reflexiva, pensando nos emblemas da ceia, a valorização do pão e do vinho, símbolo do teu corpo e do teu sangue vertido por nós. E que possamos nos sentir salvos nesta noite, no poderoso e eterno nome de Jesus. Amém. Amém. Diga para o seu irmão ao lado e diga para ele assim: que o Senhor te abençoe e te guarde. Levante o teu rosto e te dê a paz. Deus abençoe a todos nós, que tenhamos uma noite de paz. E amanhã à noite estaremos juntos, vivendo a paixão de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Encerramos aqui as nossas transmissões, Rádio Viva Web, canal Ayrton Lira, Igreja Central Novo Horizonte, Igreja Adventista do Sétimo Dia, Semana Santa. Amanhã estaremos de volta, neste mesmo horário.